Olá, telespectadores, retornando da quarentena, nós vamos aí trazer para vocês um programa mais suave, colírio para os olhos, para refrescar a cabeça. É só corona, nós vamos falar sobre natureza, sobre comida, sobre coisa boa, coisa que a gente deve fazer enquanto estiver no isolamento. Então estamos retornando depois de quase um mês, sem programas, repetindo sempre o mesmo. Isso, agora estamos chegando com uma nova programação em plena quarentena. Então o programa de hoje ele vai trazer algumas informações úteis para aqueles que estão em casa, aqueles que têm um quintal, que têm uma horta. Vou mostrar para vocês os principais insumos de uma horta, como é que se faz isso, e como se planta, e como se colhe, e como se come. Então vamos lá. O primeiro tema que eu quero apresentar aí é sobre a questão da água. Como é que você vai irrigar uma horta se você não tem água suficiente em período de estiagem, de período de pouca chuva? Nós estamos passando agora, além de outros problemas, com o problema da falta de chuvas. As verduras estão secando, os gramados estão secando, as plantas, as flores e ornamentais estão murchando e as florestas estão em grande risco de incêndio. Então, cuidado, gente, com xepa de cigarro, não jogue isso para fora do carro. É perigoso, qualquer faísca pode criar outro grande problema com incêndio de florestas e áreas com matas. Então, a captação da água, vou mostrar para vocês aí como é que isso é e como é que eu faço no meu cenário de agricultura urbana. Então, vejam aí a questão da coleta da água da chuva. Mostro para vocês a bateria de potes, todos eles cheios de água da chuva, das últimas chuvas fracas que caíram ultimamente. E essa é a água utilizada no meu plantio de hortaliças da terceira idade. Esse é um cano de 10 centímetros, foi cortado ao meio e serve como captador de água da chuva. Então ele vem lá de cima e se precipita para ser recebido aqui numa tampa aberta com tela para não entrar mosquito, para não ter postura. E ele está com 4 potes para receber água. A coleta aqui é feita por regador manualmente, água sem cloro, água fertilíssima que vem do céu, carregada de nitrogênio. Já mostrei em outros programas, essa aqui é uma caixa d'água de 1 metro cúbico, 1000 litros de água, água da chuva, onde eu mantenho uma produção de tilápia. E é a água da chuva que uso também para irrigação. Aqui tem mais potes, aqui tem mais um captador, um armazém, um depósito de água, também tem peixe dentro, um peixe pequeno que eu distribuo para as pessoas colocarem em reservatório de água, para que não se criem larvas do mosquito da dengue, da malária. E aqui tem um escape quando estiver cheio, e essa água é usada na irrigação dos gramados, que agora andam muito secos. Se não fosse irrigação, meus gramados não estariam verdes, bonitos, como estou mostrando para vocês. Aqui tenho mais 2 tanques, e tem mais 2 cúbicos de água da chuva. Você veja aqui, ele está com a água quase cheia aqui, ó, né? Tá aqui, dá para ver a água perfeitamente ali, a linha do nível da água. É um captador que está aqui atrás. Ele vem de um telhado interno da casa, que está protegido para que não receba a folha das árvores que estão acima dele, porque é um perigo você ter uma calha interna. E essa calha, quando entope, ela dá
enchente dentro de casa. Então aqui estão os meus captadores. Tenho mais um telhado aqui da pérgola. Então ali está o cano e na ponta do cano está lá o vasilhame que recebe a água da chuva. Um outro tema é que diz respeito à produção de fertilizante biológico, de fertilizante natural, que você necessita para atender a alimentação das plantas, dos alface, das cenouras, dos alhos, da cebolinha, enfim, do açafrão. Essas plantas necessitam de bom alimento, mas não alimento químico, um alimento natural. E aí eu mostro para vocês como é que a gente faz o biofertilizante, ou churume, dos restos dos resíduos da nossa cozinha e outros orgânicos. Olha aí. Esse aqui é um projeto meu, utilizando também os potos. Ele tem o primeiro pote lá embaixo, de 4, é suporte. O superior e o seguinte são reservatórios do churume. E o último aqui em cima é o pote onde são colocadas restos vegetais da cozinha, de frutas, verduras, cascas, pó de café, etc, etc. Resto de comida. E aqui então é o biodigestor, né? Então aqui se processa todo um sistema de decomposição da parte verde dos vegetais e é transformado isso num churume. E o churume, ele vai abastecendo esse pote aqui embaixo, e o de lá é o seguinte, e através dessa torneira aqui, nós fazemos, através dessa torneira aqui, ó, nós fazemos a retirada do churume que vem para dentro desse depósito. Está quase cheio. Então tá aqui, ó. Entenderam? É a saída do churume. O churume é feito aqui num compartimento anterior, superior. Aqui, ó. São os restos da cozinha, né? Eles vão se liquefazendo e o líquido vai descendo para esse pote aqui do meio. Do meio aqui. E então nós vamos extrair, e o pote de baixo é um suporte, né? O pote do meio, então, como vocês podem ver, esse suporte, então ele vai, tem uma torneira, eu vou abrir a torneira, para soltar o churume. Esse churume então eu vou usar na minha horta da terceira idade. Vou fechar assim então agora o registro. Agora eu vou pegar esse churume aqui e vou adicionar um pouco de água. Eu estou agora com o meu pote com o churume diluído em água, e eu vou agora irrigar um pouco as plantas que foram colocadas aqui nesse pote. Então, como está dissolvido, diluído, o impacto do churume concentrado ele não prejudicará as plantas. Eu mostro aí para vocês agora como se faz a compostagem da matéria orgânica, os restos da cozinha, os restos de animais, fezes de animais. Isso tudo vai para uma
uma composteira. E esse sistema eu mostro para vocês como é que funciona na minha unidade didática de agricultura urbana. Apresento para vocês, telespectadores, a minha estrumeira, ou seja, composteira, folhas. Eu tenho muita folha nos meus terrenos, aqui perto das árvores, dos gramados, né? E essa composteira aqui já está com mais de 45 anos. Ela é totalmente refeita a cada novo dia que ele recebe uma camada nova de folhas, restos de cozinha. O que não vai para a churumeira vem para cá, certo? E aí eu vou mostrar para vocês a parte do humus pronto, da matéria orgânica que está pronta. Eu vou aqui bater com a enxada, vocês vejam aqui, ó, tá vendo? Olha só como o solo já houve a decomposição, né? Então é um solo que não pega na mão, né? Você veja aqui, ó, né? Cheiroso, é peneirado e aí ele vai para os canteiros, né? Na mistura com solo. Então solo com argila, um pouco de areia e matéria orgânica, né? Então as proporções vocês consultem o engenheiro agrônomo, que ele dará para vocês a fórmula da melhor produção sem adubos químicos das tuas verduras. Então essa está aí mais um projeto meu que sustenta a minha produção de frutas e verduras na Rua Diamantina, no Floresta. Encerramos assim o primeiro bloco desse programa Ecologia em Ação, pedindo que vocês aguardem aí que nós já retornamos. Abrindo esse segundo bloco de Ecologia em Ação, vamos ver as novidades que eu trago para vocês. E aí, com todos esses insumos que eu mostrei para vocês, água sem cloro, adubo orgânico biológico líquido, composto adubo sólido, preparado, compostado. Então, temos todos os elementos necessários para a formação da nossa horta, que eu mostro agora em seguida para vocês. Apresento para vocês a minha horta da terceira idade. Foi construída em potes de plástico. São potes que foram embalagens de elementos, pastilhas de plástico para a indústria plástica. E esses potes podem ser adquiridos nas indústrias de Joinville para que cumpram com a sua finalidade nobre de produzir alimentos saudáveis, sadios, e assim você pode trabalhar sem dobrar os joelhos, porque o pote de baixo, aqui, esse pote aqui, e esse segundo, eles são um pote de suporte para que você tenha a possibilidade de trabalhar na horta em pé, sem dobrar o joelho. Então é muito importante isso aí. Eu tenho assim então essas verduras aqui, muito fortes. Elas são irrigadas com chorume orgânico, produzido de restos de cozinha, certo? Aqui está o alface, ele está com uma cobertura de vegetais secos, de sarapieira, de capim seco. E o alface então cresce sem a concorrência de mato, de ervas indesejáveis, e essa quantidade de galhos secos aí é para proteção do alface contra a voracidade de alguns pássaros, principalmente aracuãs, que vêm aqui diariamente beliscar as folhas do alface que a gente plantou, não para eles, mas para consumo próprio. Então, com essa tecnologia nós acabamos salvando as folhas e afastando os pássaros da nossa comida.
Nós estamos aí cultivando tomate muito bonito, adubado. Você veja a cor muito forte desse tomate aqui, certo? Olha só, é um tomate especial, plantado com churume também. Daí a cor dele, né? Vocês vejam que não tem quase doença nas folhas, folhas todas verdes, né? Aqui tem a cebola. Vou voltar aqui para um outro tomateiro, que também foi plantado junto com a cebola, um plantio misto, só que ele foi lançado para o lado de fora do canteiro. Então ele está amarrado e está frutificando. Olha só a frutificação dele aqui, ó. Ó o tomatinho aqui, né? Chegando. Olha só que bonito, ó. Olha só mais tomate aqui, ó. Bonito tomate. Olha, esse aqui já é o maior, tá quase amadurecendo. Mais um pouco de tomate, olha lá, ó. É bastante produtivo, tem pouca folha, mas bastante tomate. E a polinização foi muito boa. Vocês vejam só cada cacho com 7, 8 frutos. Olha só aqui, ó. 10 frutos nesse aqui, ó. Esse também, esse aqui embaixo. Aí esse outro aqui, ó. Então um pé de tomate com mais de 30 tomatinhos, certo? Vão ficar do tamanho de um pêssego, mais ou menos assim, de uma ameixa. Aqui eu volto para o canteiro, coberto com cobertura seca vegetal, que mantém a umidade do solo. Vou mostrar aqui para vocês a umidade do solo. Ele está molhado aqui, ó. Nós temos dias de seca aqui, ó. Está molhado o solo, certo? Nós temos dias de seca aqui, nós estamos numa estiagem de mais de um mês. E aqui a irrigação é com água da chuva, que a gente armazena quando chove, e quando não chove, quando há necessidade de irrigação, a gente faz essa molhadura com a água da chuva, que não tem cloro. Aqui eu coloquei uma grade de metal sobre os alfaces que estão crescendo, para proteção também do araquã. Ele, além de comer as folhas, ele pisoteia essas plantas muito frágeis. Como elas são muito alimentadas com nitrogênio, elas são quebradiças as folhas. Então tem que tomar um cuidado especial. Aqui eu tenho a pimenta malagueta, que é importante a gente ter a pimenta como tempero. Ele é um alimento muito forte e dá uma grande imunidade na gente. Olha só a pimenta, ó. A culinária com pimenta malagueta é muito importante, certo? Então é um tempero, é uma fruta importante. Aqui nós temos salsa, você veja só a salsa, ela está bastante vigorosa, né? Aqui nós temos o alecrim, que não pode fazer falta, mais um pouco de tomate suspenso, e uso vaso, pote com terra para plantar verduras, alface por exemplo, e ao mesmo tempo eu jogo a ramificação do tomate para fora desse pote de barro. E aqui estão as frutas, ó. Olha só a frutificação, como é importante isso aí. Vou mostrar uma outra variedade de tomate, tomate amarelo. Ele está aqui, ó. Tomate amarelo está aqui, ó. Esse é um tomateiro que eu tirei semente de um tomate importado amarelo. Então ele está se desenvolvendo. É uma novidade. Eu já cheguei a produzir tomate amarelo que eu trouxe da Alemanha e tive grande sucesso nesse plantio. Eu acabei perdendo a semente porque a minha geladeira desligou, eu não me apercebi e as sementes aqueceram e morreram, perderam a fertilidade. Então esse aí é o meu plantio em potes, uma horticultura para a terceira idade, principalmente por causa da altura dos canteiros.
Então os dois potes de baixo são de suporte e o terceiro pote de cima recebe então o substrato do solo. E esse substrato é preparado por mim, que é terra, matéria orgânica e a irrigação por chorume vegetal. Biohumus. Biohumus. Eu vou mostrar agora dois canteiros interessantes que eu tenho aqui no meu terreno. Um canteiro é de uma pimenta doce. Vai junto com as saladas. Diariamente a gente colhe alguns frutos. Eles ficam maiores, mas é um pé que já está com 3 anos. Aqui tem o açafrão da terra. Vocês vejam só o açafrão. Está agora secando, está morrendo. No inverno ele perde as folhas. E as raízes do açafrão. E vou mostrar para vocês aqui. Elas estão aqui embaixo. Ó. Aqui está um açafrão. Ó. Certo? Esse é o açafrão. Aqui eu tenho um outro pote com gengibre. O gengibre também teve grande produção de massa verde. E agora, na entrada do inverno, ele vai perder todas essas folhas, esses ramos verdes. Está florescendo, está aqui a flor do gengibre, né? E aqui estão as raízes, os tubérculos do gengibre para utilização, ó. Então tá aqui, tá bonito. Vocês vejam aí quanto gengibre eu tenho nesse pote aqui. Provavelmente uns 10 quilos de raízes eu tenho nesse pote. Foi um pote cheio de terra, o de baixo é suporte. A mesma coisa com o açafrão da terra. Recebem irrigação de água da chuva, quando não chove. Outro tema interessante que é oportuno a gente mostrar para vocês, como é que funciona a polinização da flor do maracujá. É uma flor muito bonita, o maracujá doce tem uma flor mais bonita ainda, mais linda, e o maracujá azedo ele tem uma flor um pouco mais simples, mas muito forte, que ela necessita de um polinizador especial para fazer esse trabalho. Então eu mostro aí para vocês um filme da força da mamangava fazendo o seu trabalho. São aproximadamente 40 maracujás num pezinho que nos surpreendeu e a mamangava fez o trabalho dela, né? A mamangava realmente fez um excelente trabalho, como eu mostro para vocês como é que a mamangava trabalha na polinização do maracujá. Mataram as mamangavas com inseticida nos plantios industriais, nos plantios profissionais, e aí a mão de obra de polinização aumentou o custo da produção. A natureza nesses plantios industriais, quando ela é química, não tem mamangava. Se matam abelhas e os demais polinizadores. A mamangava é a única polinizadora que consegue polinizar a flor do maracujá azedo. Um outro tema interessante e uma cultura pouco divulgada, mas produz frutos muito saborosos, é a Monstera pretiosa ou Monstera deliciosa, que é a costela de Adão. É uma planta lindíssima, ela é ornamental, ela serve para enfeite de lojas, de vitrines, enfeites interiores de casas, folhas muito bonitas. E aí o fruto dela eu agora desmistifico para vocês como é que ele é produzido, como é que ele é colhido, preparado para consumo e como é que é o consumo. Com vocês então essas imagens. Vou mostrar para vocês aqui a Brassica actinófila. É uma planta exótica e os frutos são muito saborosos. Aqui tem uma inflorescência, a polinização é muito boa.
certo? Folhas são muito bonitas, ele tem uma exuberante folhagem bonita para decoração, muito requisitado para decoração. Vocês vejam só a cor linda dessas folhas. E a inflorescência é bastante interessante também. Vou mostrar aqui para vocês uma inflorescência interessante aqui, ó. Essa é a inflorescência, ó. Tá vendo? Tá aqui essa é a inflorescência. Essa capinha cinza, creme, ela cai e o fruto depois se desenvolve, fica maduro e amadurece, é colhido antes de amadurecer e ele depois vai para dentro de um copo, onde ele acaba amadurecendo. É muito interessante isso aí. Mostro para vocês as imagens. Encerrando mais um programa, convido vocês para o próximo Ecologia em Ação.